Agora vamos seguir com o Ronda Esportiva. Altanes Holanda vai bater um papo conosco agora sobre as informações do esporte. Muito bom dia, meu querido Altanes Holanda. Quinta rodada do Campeonato Alagoano acontece hoje e o CRB busca a recuperação da derrota contra o CSA no Clássico das Multidões. Como é que vai ser essa rodada, Altanes? Bom dia para você. Bom dia, Abdias. Bom dia, nossos queridos teleouvintes. Pois é, Abdias, a rodada é mais importante para o CRB, né? Tá claro que o Galo da Praia vai precisar se recuperar dessa derrota, na realidade, diante do CSA no Clássico das Multidões. Então ficou claro que o jogo mais importante dessa rodada é CRB e Penedense, até porque o Penedense ultrapassou o CRB na classificação. Nesse momento o Penedense é o segundo e o CRB é o terceiro. Então o CRB vai precisar retomar essa posição, mas mais que isso, tentar retomar a confiança do torcedor regatiano na equipe do Galo da Praia, que está muito abalada depois da derrota para a equipe do CSA. Vamos fazer o seguinte, Matheus Souza vai colocar na tela os jogos dessa rodada de número 5 do Campeonato Alagoano para a gente acompanhar aí. Tá, todos os jogos hoje, Abdias, 8 da noite, no mesmo horário as partidas irão acontecer. Então, Coruripe enfrenta o CSA, esse jogo será lá na cidade de Coruripe. O CSE enfrenta a equipe do Murici lá na cidade de Palmeira dos Índios. O CRB enfrenta a equipe do Penedense aqui no estádio Rei Pelé. Como eu disse, todos os jogos, às 8 da noite. Então, quem quiser acompanhar um jogo não vai poder acompanhar o outro, né? O ideal seria que fossem horários diferentes, distintos, para a gente poder acompanhar, até para trazer a informação aqui para o nosso teleouvinte. Então, vou ter que assistir, Abdias, depois no YouTube, para poder trazer a minha impressão de cada uma dessas partidas. Mas, assim, o importante é que a gente tenha bons jogos. Eu acho que o Clássico das Multidões foi um bom jogo de se acompanhar, um clássico aberto, um jogo aberto, 3-2 para o CSA. Então espero que as outras partidas dessa quinta rodada aconteçam como foi também o Clássico das Multidões. Vou pedir para o Matheus colocar na tela a arbitragem para esses confrontos que a Federação Alagoana de Futebol já divulgou na tarde de ontem, quem serão os árbitros que irão comandar essas partidas. Então no jogo Coruripe e CSA, o árbitro será Rafael Carlos Salgueiro, o assistente 1 Esdras Mariano, o assistente 2 Aldrin Ferreira Costa Matias. E o quarto árbitro será Tiago Cândido da Silva. Já na partida CSE e Murici, o árbitro será João Paulo dos Santos Nascimento. Assistente 1, Giovanni de Almeida Santos. Assistente 2, Jéssica Alves Bonfim. Quarto árbitro, Edivaldo Gomes dos Santos. No jogo CRB e Penedense, quem vai comandar essa partida é o árbitro experientíssimo Denis da Silva Ribeiro Serafim. O assistente 1, Rondinelli dos Santos Tavares. E o assistente 2, Juan Luiz de Barros. O quarto árbitro dessa partida será João Pedro da Silva Braga. Então, como eu disse, está aí a arbitragem definida para esses confrontos de hoje à noite, as 3 partidas pela quinta rodada do Campeonato Alagoano. A gente tem uma sonora, Abdias, com o lateral Rafinha do CSA, falando sobre esse início de temporada do CSA, que é muito bom, né? O CSA tem 6 jogos, 6 vitórias em partidas oficiais. Se a gente contar os amistosos, foram 2 amistosos e 2 vitórias. Então o CSA está com aproveitamento de 100% nessa temporada 2025. Vamos ouvir o que o lateral do CSA falou sobre esse momento do Azulão. É um início de ano muito bom para nós, né? A gente está feliz desde os jogos treino. E aí eu vou puxar um pouquinho desde o Náutico, acho, ano passado, que a gente não perde mais jogos, né, cara? Então isso é importante. Como eu te falei, o grupo aqui virou uma identidade. Teve jogadores remanescentes, acho que foi entre 12 a 14 jogadores que ficaram, e quem chegou vindo para somar. Então a gente está com esse propósito de fazer história aqui. E nada melhor de história com vitórias, cara. E a vitória é muito importante para dentro do vestiário. Tá aí a sonora com o Rafinha. Ele também falou, Abdias, sobre a possibilidade, né? Eu tive algumas informações que o técnico Igor Magalhães, muito provavelmente, na partida de hoje à noite contra o Coruripe, vai poupar alguns jogadores do CSA por conta dessa maratona que o CSA vem aí, desde pré-Copa do Nordeste, depois Copa do Nordeste, Campeonato Alagoano, e tenho certeza que ele vai descansar alguns jogadores. Então o Rafinha foi perguntado se efetivamente o Igor vai fazer vai poupar alguns jogadores para a partida de hoje. Vamos ouvir. O pensamento dele eu não sei te explicar, né? Mas assim, a gente está trabalhando. A gente é um grupo muito bom, com todos com condições de jogar, entendeu? Isso basta do que ele tá pensando para a competição. Eu acho que fora isso a gente tem um respeito muito um com o outro, quem vem jogando, sabe? A gente se respeita muito no dia a dia e trabalhamos muito. É aquilo.
daqui um pouco esse jogo ele pode oportunizar alguns, próximo jogo também ele pode oportunizar outros, então é o que eu sempre falo, a gente tem que estar preparado, pronto, para que quando chegar essa oportunidade a gente poder agarrar com as duas mãos. Tá aí. Eu vou falar também, Abdias, fazer um comentário rápido aqui sobre o CSE, né, que vai enfrentar a equipe do Muricy, que nesse momento são as duas piores equipes do campeonato. O CSE tem 4 pontos, mas 3 desses pontos vieram por conta do WO contra a equipe do Igaci, né? E o Muricy só tem um ponto somado até o momento, então na prática as duas equipes só somaram um ponto na competição, né? Aliás, na realidade o CSE não somou nenhum, porque os 3 pontos que tem foram os pontos conquistados pelo WO da equipe do Igaci. Já o Muricy tem um ponto somado apenas e essas equipes irão se enfrentar hoje. Então, assim, o CSE começou muito mal a competição, Abdias, e está se reforçando para tentar melhorar a equipe, né? O Ibson Melo, que até bem pouco tempo era jogador do CSE, acabou se machucando e virou dirigente, tá, Abdias? Ele do dia para a noite passou de jogador para dirigente e está tentando ajudar o CSE. A gente tem informações que, inclusive financeiramente, ajudando o clube para que o CSE possa melhorar o seu elenco, justamente porque o CSE daqui a pouco vai jogar pela Copa do Brasil, né? Uma competição inédita na história do clube e, assim, começou muito mal com um elenco muito frágil. Não dá para jogar a Copa do Brasil com esse elenco que o CSE tem. Então a equipe está se reforçando. E aí, já tem 3 nomes aí que foram contratados. O Matheus vai colocar na tela pra gente acompanhar. Primeiro foi a mudança do técnico, né? O técnico Parreirinha. Detalhe, Abdias, os 3 que estão aí na tela jogaram no CSE ano passado. No caso, o técnico Parreirinha foi o técnico, não jogou. Mas defendeu as cores da equipe do Tricolor e do Palmeiras dos Índios no ano passado. E aí esses jogadores voltaram esse ano, pela contratação aí, desde que o Ibson Melo chegou, para tentar reforçar o elenco da equipe do CSE. Então o Parreirinha está de volta. Ele no ano passado teve 7 vitórias em 13 jogos pela equipe e está voltando para tentar reeditar aí essa boa campanha pelo Tricolorido e Palmeiras dos Índios. Já o Índio é um atacante de 27 anos, teve no ano passado e está voltando esse ano. E também o Matheus Rosas, que é volante, ele tem 28 anos e volta também para reforçar o elenco do Tricolorido de Palmeiras dos Índios. Então as equipes estão se mexendo, o CSE eu acho que tinha que fazer isso mesmo, porque ficou claro que esse elenco que ele começou o ano não é um elenco qualificado a ponto de disputar pelo menos o Campeonato Alagoano bem e quem sabe uma Copa do Brasil. Imagina a Copa do Brasil, se no Campeonato Alagoano não somou nenhum ponto, imagina quando chegar a Copa do Brasil. Então eu entendo que a direção do CSE fez correto no retorno desse jogador, 2 jogadores e do treinador Parreirinha, que fez um trabalho muito bom no ano passado aqui no CSE. Agora falando do CRB, que o CRB, como eu disse, vai enfrentar o Penedense, tentando retomar a 2ª posição na tabela. A gente tem uma sonora com o meia Danielzinho, falando como retomar a vida o CRB, como retomar o futebol depois dessa derrota no Clássico das Multidões. Vamos ouvir o que disse o meia regatiano. O futebol, a gente já está acostumado com isso, né? É um jogo atrás do outro. Então, se a gente tivesse ganhado o Clássico também, a gente não poderia estar aqui hoje acomodado, feliz, porque a gente vai ter um jogo amanhã importante, que sempre é importante, vale 3 pontos representando o CRB, todos os jogos são importantes. Então é isso, a cabeça boa, bola para frente, é um começo de trabalho, então amanhã a gente tem que voltar a vencer para tudo se tranquilizar o mais rápido possível. Lembrando que o Danielzinho, ele veio para reforçar o meia, ser o camisa 10 do CRB, né? Ele estreou no Clássico das Multidões, entrou no segundo tempo, não deu muito tempo para a gente avaliar como está o Danielzinho. Ele fez uma campanha muito boa pelo Bahia em 2022, 2023, não me lembro exatamente o ano. Então, um jogador que vem realmente com responsabilidade muito grande, porque a torcida está depositando muitas fichas no meia Danielzinho. Vamos esperar que ele efetivamente consiga colocar em prática toda essa expectativa que o torcedor regatiano está colocando em cima dele. Ele também deixou um recado para a torcida regatiana. Vamos ouvir que recado foi esse que o Danielzinho deixou para o torcedor do Galo da Praia. Agradecer, né, o apoio da torcida lá no estádio, mesmo com o time perdendo, não deixou de incentivar em momento nenhum o time. Teve as queixas dela durante a partida, que é normal, né? O torcedor soberano, né, com a equipe perdendo. Então, só agradecer e eu tenho certeza que quem for lá no estádio vai continuar fazendo o que fez nos últimos jogos, que é apoiado bastante o CRB sempre em primeiro lugar para eles, então apenas isso mesmo. Tá aí o Danielzinho deixando recado para a torcida do CRB. Vamos ver a classificação de momento do Campeonato Alagoano antes do início dessa 5ª rodada que vai acontecer
hoje à noite. CSA na liderança, 12 pontos, Penedense é o segundo com 8, terceiro CRB com 7, o quarto Coruripe com 6, o quinto é o Asa com 6 pontos, o sexto CSE com 3 e o sétimo a equipe do Muricy com apenas 1 ponto somado, Abdias Martins. É isso aí, Altanes. Um resumão, então, da realidade do campeonato alagoano. Agora, ainda sobre o campeonato alagoano, quem tem se destacado no CSA é o técnico Igor Magalhães, que tem feito um grande trabalho e acertado nas decisões. Você falou até da coragem dele em colocar 2 atacantes no jogo contra o CRB, Altanes. Exatamente, Abdias. O técnico Igor Magalhães, quando ele veio para o CSA no ano passado, ele veio assim, numa fogueira, literalmente numa fogueira. Chegou com a equipe virtualmente rebaixada para a série D do Campeonato Brasileiro, uma equipe desacreditada, que não tinha nenhuma vitória na competição. Aí ele veio, quando chegou disse, olha, tem que tirar metade desse povo que está aqui. Fez uma limpa no elenco do CSA, é lógico que a direção do CSA tem a sua parcela de responsabilidade positiva nesse caso, porque fez contratações e boas contratações para o clube, reforçou o CSA, mas o trabalho mesmo, o responsável por tudo isso foi o Igor Magalhães. Chegou, deu confiança ao elenco, conseguiu logo 2 vitórias seguidas e aí deu o desafogo que o time precisava. E logo na sequência, após algum momento de instabilidade, que era natural, conseguiu 2 vitórias fora de casa para conseguir livrar o CSA do rebaixamento com 1 rodada de antecedência. Então, o trabalho no final do ano passado já era bom. Aí ele inicia 2025 e vem com tudo, né? Assim, 6 jogos, 6 vitórias. Se a gente contar os amistosos, são 8 jogos e 8 vitórias. Então ele veio para arrebentar mesmo a boca do balão e tem um início de temporada muito bom pelo CSA. Coloca na tela aí só para a gente comparar 2024 com 2025, Matheus. Tá lá. 2024 foram 14 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Já em 2025, como eu disse, 6 jogos e 6 vitórias. Então, um trabalho muito bom do Igor Magalhães. E outro detalhe, Abdias, pra gente fechar. Ou seja, desculpa, ele já empata em número de vitórias de todo o ano passado. Exatamente. O que ele fez em 14 jogos no ano passado, ele conseguiu em 6 nesse ano, né? Então, trabalho muito bom. E só pra gente fechar, uma observação muito interessante. O Igor Magalhães, Abdias, ele já jogou no CSA esse ano, já colocou o CSA com 1 meia apenas, com 2 meias, depois com 2 atacantes, pegando o Guilherme Cachoeira, que era um ponto esquerda, jogando de meia, surpreendendo o CRB. Porque ele ganhou o jogo contra o CRB? Ele colocou 2 centroavantes, porque sabia que os 2 zagueiros do CRB eram ruins. Então, coloca um centroavante em cima de cada um dos zagueiros, que são ruins, e aí os zagueiros vão bater cabeça. Foi o que aconteceu. Em 45 minutos, ele ganhou o jogo contra o CRB. Então, parabéns ao Igor Magalhães. Torço muito que ele continue nessa pegada aí no CSA, e também torço que o Humberto Lousa faça um bom trabalho no CRB, para que as 2 equipes aqui de Alagoas façam uma temporada de excelência nesse ano 2025, Abdias. Muito bem, Altanes Holanda, obrigado por hoje, meu amigo. Até amanhã. Até amanhã. Abraço para você e para os nossos teleouvintes. Esse foi o Ronda Esportiva com Altanes Holanda, o Altanes que volta amanhã na nossa programação, trazendo mais informações do esporte de Alagoas, do Brasil. Ronda Esportiva conosco. Lembrando que o Ronda Esportiva está disponível também no nosso canal no YouTube. Você consegue acompanhar a participação do Altanes Holanda completa, né? Toda a participação do nosso querido Altanes Holanda.